E aí, pessoal, vamos novamente? Então, no vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a importância do Sol como fonte de energia para a sobrevivência dos seres vivos, né? E também a questão da fotossíntese, como que ela acontece, né? E uma pequena animação de como acontece a fotossíntese. Agora nós vamos entender um pouquinho melhor como que os seres vivos obtêm energia para sua sobrevivência. Para isso, nós vamos precisar relembrar um pouquinho alguns conceitos, né? É preciso que todos os seres vivos obtenham energia. Para quê? Para manutenção da vida, para reprodução, para respiração, para locomoção, ou seja, para eles poderem fazer qualquer coisa, eles precisam de energia. Vamos pegar um exemplo. Um dia que eu não estou muito legal, um dia que eu comi alguma coisa que não me fez bem e, sei lá, eu tive vômito o dia todo, não conseguia comer nada. Eu me sinto disposto para uma partida de futebol, por exemplo, ou para uma partida de vôlei, handebol? Não. Por quê? Porque eu não consegui guardar energia no meu organismo suficiente, eu não consegui comer nada e, além disso, eu consegui colocar para fora um pouco que tinha dentro do meu corpo. Então, se eu não tenho energia, eu não tenho disposição para fazer nada, né? E essa produção de energia nos ecossistemas, elas obedecem a alguns tipos de transmissão, né? De energia ao longo de cadeias, teias ou pirâmides alimentares. Então, nós vamos ver primeiro alguns conceitos. Nós temos os produtores. Quem são os produtores? Aqueles que produzem energia, que fazem fotossíntese, que a gente viu na aula anterior, né? As plantas fazem fotossíntese, o que elas precisam, o que elas produzem. Por isso que elas são produtores. Os consumidores são aqueles que não podem fazer fotossíntese, então eles se alimentam de outros seres vivos, como por exemplo nós, né? E os decompositores são os seres vivos que, através da matéria orgânica, da decomposição da matéria orgânica, eles devolvem os nutrientes para a natureza, principalmente para os produtores começarem a cadeia novamente. Então aqui nós temos uma tabelinha bem bacana, né, que mostra quem são os consumidores. Então nós vamos ter os consumidores que são carnívoros, que são animais que se alimentam de outros animais, né? Aqui nós vamos ter os carnívoros, os piscívoros, que são os peixes, carnívoros, aves e mamíferos, insetívoros, os insetos, e necrófagos, cadáveres, né? São aqueles que se alimentam de matéria orgânica, não em decomposição, mas de animais mortos. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Herbívoros são plantas em geral, né? Se alimentam de plantas em geral. Granívoros se alimentam de grãos e sementes, então algumas aves, né? Frugívoros, frutos, aves e mamíferos também. E os roedores, que são frutos secos e sementes. E ainda nós vamos ter os onívoros, que são aqueles consumidores animais que tanto vão se alimentar de outros animais, como também de plantas. O que é uma cadeia alimentar? É uma relação que existe entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam, ou seja, que tipo de relação existe entre a busca da energia e o meio de alimentação. Vamos dizer assim, que para classificar a cadeia alimentar, a gente possa dizer que ela é uma transferência de energia ao longo de vários indivíduos ou de vários organismos que servem de alimento um para o outro. Então aqui nós temos o milho, que é o A, o ratinho, que é o B, a serpente, que é o C, e a coruja, que é o D. Observa as setas. A energia está indo do milho para o rato. Então, quando eu digo que o rato come milho, é porque a energia do milho está indo para o rato. A energia do rato está indo para a serpente. A energia da serpente está indo para a coruja. Então, quem é que tem a maior quantidade de energia nessa cadeia alimentar? O milho, porque foi ele que produziu a fotossíntese, a maior quantidade de energia, que é a glicose, está aqui. Esse milho cresceu, formou as flores, formou os grãos, formou a espiga, ele gastou energia para fazer tudo isso. Então, quando o ratinho comeu o milho, ele já obteve uma quantidade de energia menor. Esse ratinho correu, se locomoveu, se reproduziu e gastou energia. Então, quando a serpente come ele, ela já obteve uma quantidade de energia menor. Essa serpente também, ela se alimentou, ela correu, né, rastejou,
caçou, né? Respirou, gastou energia. Então, a coruja vai adquirir uma quantidade menor ainda de energia. Então, o que nós temos que observar? Olha as setas. As setas sempre vão de um tipo de organismo para outro. Não é assim, ó. A vaca come o capim, a seta vem para cá. Não. É o capim está transferindo a sua energia para a vaca. Então, como o capim é o produtor, a vaca, que é a primeira que vai se alimentar do capim, é chamada de consumidora primária ou de primeira ordem. Os seres humanos que se alimentam da vaca, que era um consumidor primário, são chamados de consumidores secundários. E as bactérias e os fungos, que ficam no final da cadeia, são chamados de decompositores, porque quando qualquer um desses organismos vier a morrer, a sua matéria orgânica vai ser decomposta pelos fungos e bactérias. Então, vamos observar. As setas significam transferência de energia entre os organismos. A cadeia inicia com o produtor e termina com o decompositor. Os consumidores podem ser primários ou de primeira ordem quando se alimentam diretamente do produtor. Secundários ou de segunda ordem quando se alimentam dos primários. Terciário ou de terceira ordem quando se alimentam dos secundários e assim por diante. Eu posso ter vários consumidores. Quanto mais eu me afasto do produtor, menos energia eu vou ter ao longo da cadeia. As teias alimentares são um pouco mais complexas, né? Já que as cadeias alimentares vão se referir às relações alimentícias, a teia se refere a um conjunto de outras várias cadeias que estão dentro do mesmo ecossistema. A teia alimentar representa a relação entre uma cadeia e as teias é entre as diferentes cadeias, que elas podem se complementar e ajudar no equilíbrio do meio ambiente. Então, por exemplo, eu tenho o capim, que vai servir de alimento para a lebre e vai servir de alimento para os insetos. A lebre vai servir de alimento para a águia, vai servir de alimento para a serpente. Os insetos vão servir de alimento para o sapo. O sapo, por sua vez, serve de alimento para a serpente, serve de alimento para a ave. Então, aqui eu tenho a lebre como consumidora primária, a águia como consumidora terciária, a serpente como consumidora secundária e a águia como consumidora terciária, porque ela está se alimentando da serpente também. O inseto consumidor primário, o sapo consumidor secundário, a ave e a serpente consumidores terciários. Então, eu tenho somente aqui a águia, que vai ser considerada primário, secundário e terciário. Os outros todos vão ser secundários, ok? Aqui nós temos uma comparação, então. Numa cadeia alimentar, normalmente ela é linear, começa pelo produtor, termina no decompositor e envolve alguns consumidores. Então, aqui é o produtor, porque fez fotossíntese. O gafanhoto é o consumidor primário, a ave é o consumidor secundário, a serpente é o consumidor terciário, e aqui nós vamos ter fungos e bactérias. Mais bactérias, né? Desculpa. Aqui nós temos uma teia. Olha que tem várias cadeias que vão aparecer aqui. Então, nós temos uma plantinha que serve de alimento para o rato, para o caracol, para o inseto, para a larva e para a ave. Aí o ratinho vai servir de alimento para a serpente e serve de alimento também para a ave. O mesmo ratinho pode servir de alimento para a coruja, né? Observa as setas de transferência, né? O caracol vai servir de alimento para a ave. O inseto vai servir de alimento para a joaninha, que por sua vez serve de alimento para o sapo, que por sua vez serve de alimento para a serpente. Então, eu tenho um entrelaçamento de matérias aqui. Aqui a gente observa que o mesmo consumidor pode fazer vários papéis diferentes. Então, por exemplo, né? Vamos pegar a joaninha aqui, ó. Se a joaninha não, vamos pegar o ratinho. O ratinho se alimenta da planta, é consumidor primário, certo? A ave que comeu ele, consumidor secundário. Essa ave que é consumidora secundária também vai ser terciária, tá? Por quê? Porque esse ratinho serviu de alimento para essa serpente, e essa serpente serve de alimento para a águia, por exemplo. Então, observem o seguinte: a teia alimentar inicia também pelos produtores. Os consumidores podem ocupar várias ordens ao mesmo tempo, e aqui nós temos um exemplo de como isso acontece. Pessoal, vocês querem saber mais? Querem maiores explicações?
ficar mais por dentro do assunto, então aqui eu separei 2 videozinhos educativos no YouTube para vocês observarem. E para quem gosta de jogar, quem gosta de treinar um pouquinho com um pouco mais de diversão, então aqui vocês têm o link do Ludo Educativo. É um joguinho chamado Quem Come o Quê, bem bacana, bem divertido. E se vocês quiserem instalar o Ludo Educativo, ele tem versão para Android, tem versão para computador e ele trabalha vários jogos por disciplinas diferentes. Então dá para vocês explorarem e jogarem, se divertirem, aprendendo também, ok? Um abraço, até mais!